eu vou dividi-la em várias partes, viu? Porque vai ficar melhor dividi-la em várias partes. E a gente vai trabalhando de modo progressivo e gradativo. Então, metrologia e controle geométrico, vamos falar sobre o sistema de medição. É a coleção de instrumentos ou dispositivos de medição, padrões, operações, métodos, dispositivos de fixação, software, pessoal, ambiente e premissas utilizadas para quantificar a unidade de medição ou corrigir a avaliação de uma característica sendo medida, o processo completo para obter medições. Ou seja, é todo um sistema, né? Realmente é todo um sistema complexo que envolve diversas variáveis. Medição é o conjunto de operações com o objetivo de determinar o valor de uma grandeza. Estas operações podem ser realizadas automaticamente. O dimensionamento geométrico e tolerância, chamado de GD e IT, para abreviar, é um sistema feito para definir e comunicar tolerâncias de fabricação. Nesse sentido, nós temos uma grande gama de tolerâncias que será objeto de uma aula à parte. Tolerância de forma. Referências especificadas e sistemas de referências especificadas para tolerâncias geométricas. Tolerâncias de perfil. Tolerância de cônico. Tolerância de orientação. Tolerâncias de posição. Tolerâncias de concentricidade, coaxialidade. Todas essas a gente vai trabalhar. Tolerâncias de simetria. Tolerâncias de batimento. Aí, eu lendo o trabalho da professora Maria, eu acredito que seja Maria Elisa Morastone Hertel, eu acredito que eu falei certo o nome dela. Muito bom esse trabalho. Eu faço um empréstimo do conhecimento técnico da mesma para fazer esse vídeo aqui, dando crédito que é o trabalho dela. Muito bom o trabalho. Análise dos sistemas de medição. Então, eu fiz alguns apontamentos e eu passarei para os senhores. Metrologia é a ciência responsável por estudar e desenvolver meios e métodos de medição. A medição em sistemas industriais tem impacto na qualidade da produção. A gente já tinha comentado sobre isso, né? Quando se trabalha com indústria, é fundamental que se criem metodologias, métodos de como aferir. Se você não afere, você não tem padrão de qualidade, você não tem padrão de um rejeito de uma peça, rejeição de uma peça, de aceitabilidade, intervalo de confiança. Geralmente, quando nós falamos dessas relações com a indústria, ela está muito relacionada à estatística, né? Somente é possível conhecer o seu processo medindo, o que nós falamos agora. Medir é atribuir um valor, uma grandeza física junto com uma unidade reconhecida internacionalmente. Sempre que possível, utilize um sistema de medição que exprime, ou que exprima, né, o resultado direto na unidade de medida de interesse. Claro, essa unidade de medida, você vai ter que padronizá-la, né? Você tem que ter um padrão para poder utilizar e ter um entendimento das variáveis. O controle de processos visa melhorar o sistema produtivo, medindo variáveis de interesse e controlando seu valor e seu erro associado. Nós já fizemos alguns exercícios com erro. Então, o controle de qualidade, que a gente pode avaliar como controle metrológico. É possível controlar o processo industrial com muitas variáveis ao mesmo tempo, agindo em correção se necessário. É muito importante, né, a metrologia, né? Cada sistema de medição seria conjunto de um ou mais instrumentos de medição e frequentemente outros dispositivos, compreendendo, se necessário, reagentes e fontes de alimentação, montando e adaptado para fornecer informações destinadas à obtenção de valores medidos dentro de intervalos especificados para grandezas de naturezas específicas, né? Brasil.
Um sistema de medição pode consistir em apenas um instrumento de medição. A escolha do sistema adequado requer análise de cunho tecnológico, científico e econômico. Por que isso? Claro que todo mecanismo de análise, de avaliação, ele tem um custo, né? É o custo do sistema. Outra coisa, essa tecnologia ela é dominada, essa tecnologia ela é amplamente aceita, né? Você também não pode criar um padrão metrológico que o mercado em si não conhece, né? Você, obviamente, tem que se adequar ao processo. Disponibilidade do sistema de medição é disponível. Adequação de parâmetros com o mensurando, no caso, resolução, dimensões, existência de calibradores adequados ao mensurando, erro de medição associado, aquele cálculo de erro. Nesse sentido, tem uma peça que eu acho interessante, que em muitos trabalhos a gente estuda, e ela é bem interessante, que é o transdutor. É um dispositivo utilizado em conversão de energia de uma natureza para outra. É um dispositivo que utiliza, que pode ser natureza de energia, que pode ser elétrica, pode ser mecânica, pode ser ótica, térmica, entre outros. São geralmente utilizados para construir sensores e estimuladores audiovisuais e servem para quantificação de variáveis. Aqui um exemplo de transdutor, sinal analógico. O outro exemplo aqui a gente tem magnitude física, pressão, temperatura e intensidade de uma força. A excitação do transdutor e ele transforma no sinal elétrico, um impulso elétrico, então é muito interessante, né? O sinal de medição pode ser mecânico, pneumático, elétrico ou de outra natureza, mas estará sempre relacionado ao valor do mensurando por meio de uma função bem definida, normalmente linear. O que é uma função linear, gente? A gente já estuda isso na estatística muito. Função linear, se for de Pearson, dá para nós fazermos correlação, dá para nós fazermos curvas de equação de regressão, dá para fazer uma infinidade de processos, né, pelo padrão linear dos dados. Aqui, ó, parte do sistema de um transdutor, sensor, mensurando. Aí você tem o dispositivo mostrador e registrador, ele está mostrando, né, de um modo visual, e a unidade de tratamento de sinal. Então é bem interessante esse sistema, né? Vale a pena a gente aprofundar nisso lá na frente. Alguns problemas que são advindos com os processos do sistema de medição. Escolha do sistema de medição inadequado. Ao conhecer o problema de medição, é necessário fazer uma busca sistemática pelo sistema de medição adequado. Ou seja, você tem uma empresa, você tem um procedimento. É importante que haja um sistema de medição que pode ser customizado para aquele processo, porém, para aquela unidade da fábrica, não quer dizer que todos os outros processos têm que usar o mesmo padrão. Mas para aquele processo, ele é um processo mais adequado ou inadequado, né? Variabilidade da peça a ser medida. Por motivo de fabricação, as peças a serem medidas podem vir com erros estruturais, como medidas realmente fora do convencional, falta de paralelismo entre os lados, entre outros. Aí eu digo aos senhores, como eu sei se saiu do padrão? Através do intervalo de confiança. Nós já fizemos aí os cálculos de intervalo de confiança, análise gráfica e os demais. Preparação inadequada do operador do sistema de medição. Obviamente, quem tem que trabalhar tem que entender o que está fazendo. O operador do sistema de medição deve ter todo o preparo necessário para aferir a qualidade das medições realizadas, sendo um importante efeito de incerteza nos resultados do sistema de medição. O que é isso? Uma coisa é você aferir os dados sempre com um operador. De repente, por algum motivo, esse operador não pode continuar esse serviço, aí coloca-se outro. Se ele não tem a acurácia, ele não tem a perícia desse operador, a chance de existir uma variabilidade no padrão com esse dado quantitativo vai ser aferido é muito grande, é uma fonte de variação real. Então, ambiente de medição inadequado. O ambiente pode ser fundamental durante o processo de medição, agindo diretamente no sistema de medição, assim como no mensurando. Só dá exemplos aí. Uma coisa é temperatura, outra coisa é sensação térmica. Umidade, pressão, força, todos esses padrões eles são variáveis, podem ser momentâneos. Então, a ideia é que quando você for fazer uma mensuração, seja dentro de uma padronização do sistema
que possa lhe dar ideia de similaridade, né? Similaridade, o horário do dia que se mensura. Esse sistema há de se criar uma metodologia, uma marcha para que haja a coleta desses dados quantitativos. Método de calibração adequado. Todo sistema de medição deve ser calibrado. Alguns têm uma necessidade de uma periodicidade maior ou precisam de uma variação de tempo menor entre as medições. Ou seja, a pessoa só vai entender essa curva de calibração, de necessidade, esse tempo, a partir do conhecimento do aparelho. Geralmente, quando chega a ser uma máquina, quando chega um aparelho, a utilização dele, cada utilização dele, requer um desgaste, vamos dizer assim, né? Uma operação que com o tempo, quando nós falamos do conceito de linear, com o tempo ele pode ter uma inflexão na curva de calibração dele. Então, requer uma necessidade de recalibração. Isso pode ser de horas, pode ser de dias, pode ser meses, pode ser ano, depende dessa variação. Temos aqui o registro inadequado dos dados de medição. Mesmo sendo parte do procedimento de medição, é importante ressaltar a necessidade de cuidados no registro. O que é esse registro? Pode ser a ilegibilidade da escrita, você pode fazer offline, pode fazer online, né? Esses dados, a tendência é que se façam backups dos mesmos, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha principal crítica, também nem posso mais falar isso por causa do meu canal, mas a minha principal crítica é a doença atual que está aí, o cucamonga. O cucamonga, as pessoas colocam dados de pessoas recuperadas, né? Eu sou um crítico voraz desses dados, porque esse dado, se não vier acompanhado de primeira infecção, segunda infecção, terceira infecção, se não vier acompanhado do remédio que foi utilizado, do padrão que foi utilizado, se não vier esses dados colados a essa informação, pessoas recuperadas não servem para nada, porque ele não é atemporal, ele está ligado a processos. Qual é o processo? Mutações, variações, derivações. Então, pessoas recuperadas sem algo mais específico não servem para nada. Análise inadequada dos dados de medição. A estatística é a ferramenta utilizada para análise de dados pontuais de forma que possam ser extrapolados. Ora, o que é uma tratativa dos dados? O que é você analisar esses dados? Média, desvios médios, variância, desvio padrão, erros médios, desvio dos erros, equação de correlação, equação de regressão, intervalo de confiança, gráficos de dispersão, gráficos box plot e outros, né? Um sistema de medição pode ser constituído de um transdutor, sensor, unidade de tratamento de sinais e um dispositivo mostrador registrador. Nós vimos aí. Sistemas de medição mais simples podem ter a unidade de tratamento de sinais. Relembramos os conceitos de resolução, sensibilidade, curva de erros. Só o gráfico de dispersão pode gerar uma curva, uma linha de tendência? Claro que pode. Estabilidade, precisão, exatidão e rastreabilidade. O Excel ele dá a linha de tendência do fenômeno. Erros de medição podem estar atrelados a vários fatores, que nós já vimos aqui. Escolha errada do sistema de medição, operador mal preparado, não haver controle do ambiente e nas análises de registro dos dados, de medições e ensaios. Os sistemas de medição podem fazer parte de um sistema de controle de processos e assim temos uma atuação automática caso apareçam medições com valores diferenciados. Aquela coisa, né? Você pode fazer mecanismos de correção. Aqui, análise de sistema de medição usa a estatística como ferramenta. Interessante. Vamos nos ater primeiramente na repetitividade, tá? A repetitividade do sistema de medição é a variação nas medidas obtidas quando um avaliador utiliza um instrumento para medir repetidas vezes a característica de interesse dos mesmos itens. Olha só, sempre me perguntam, professor, o que é pesquisa científica? Pesquisa científica é uma metodologia que ela geralmente é de natureza mista, quanti e quali,
que ela é aplicada segundo alguns parâmetros, critérios que podem ter parcelas de repetições para que gere estatística através do seu N estatístico, as parcelas que podem ter variações na coleta de dados, ou seja, você não faz pesquisa apenas com uma variação, com um parâmetro. Então, geralmente, você utiliza vários parâmetros, várias análises, né? Então, há, com H no sentido de existir, necessidade de repetibilidade, tá? Então, não adianta você fazer uma aferição única dentro do sistema, que isso não serve para nada. Então, nesse sentido, nós temos aqui que a equação acima é a repetibilidade, ela vai influenciar o coeficiente T-student e é a incerteza padrão calculada pela equação. Então, deixa eu fazer um pequeno aqui cálculo. Aí nós temos aqui o coeficiente T-student é um ente estatístico que auxilia na estimação. Pô, gente, o que é estimar? É uma certeza? Não. Estimar é uma coisa predita, entendeu? Uma predição de parâmetros estatísticos de amostras finitas. Ela se baseia no fato de que quanto mais dados tiverem na amostra, maior será a sua confiabilidade. Obviamente, quanto maior o número de repetições que você fizer, melhor para o processo. Então, nós temos aqui um exemplo. Medições de uma massa padrão. Massa padrão calibrada, 5 gramas. Qual é a variabilidade? 0,001 gramas. Podemos dizer, um intervalo de confiança. Sistemas de medição a ser analisado. É uma balança analítica. Aí foram feitas, olha a repetibilidade dos dados, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E, por sinal, houveram 5 resultados. Tá? Então tá aí as medições e estão aí as repetições. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aí eu vou usar aqui, ó, tá? Eu trouxe pra cá. Então temos essa fórmula aqui. Deixa eu ver. Calma, gente, que a gente já vai lá. Tá aqui o coeficiente dos students, tá? Então, nós temos essa fórmula aqui, ó, tá? Então, o que é que nós iremos fazer? Primeira coisa, vamos tirar a média aritmética. A média, então eu peguei esses valores daqui e pus aqui. Achei média aritmética 4,994. Tá? Eu vou chamar de I. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é achar os desvios de erro, no caso, em relação à média. Então eu vou pegar aqui, ó, E12. Quem é o E12? Não, gente, perdão, é sério. E12, tá certo. E12 menos E17. Quem é o E17? É o I, né? Então eu pego o valor primeiro menos a média aritmética, que é o valor de I, e acho o primeiro desvio. E concomitante eu faço a mesma coisa. E13 menos o valor de I, E14 menos o valor de I, E15 menos o valor de I, E16 menos o valor de I. Achei o desvio. Aí, vou jogar na potência. Ao quadrado, né? Potência desse valor aqui, ó,
do F12. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Entendeu? Potência F13, potência do F14, potência do F15, potência do F16. Tá ok? Não, eu não quero falar tá ok. Não tá ok, fica estranho para mim. Tirem o tá ok. Tudo bem? Então vamos lá. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer a soma dessas potências e vou dividir pelo grau de liberdade. Não são 5? N menos 1 é 5 menos 1, vai dar o quê? 4, né? Então, olhem aqui a fórmula. Ó. G12, que vai até G16, o somatório, dividido por 4. Quem é 4, professor? O grau de liberdade. 5 menos 1, N menos 1. 5 menos 1 vai dar 4. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, 4, ó. E eu achei 0,00033. Aí eu pego este valor aqui e tiro a raiz, tá? A raiz de J, gente, me desculpe quando eu olho assim, porque mesmo de óculos é meio ruim minha vista. J12. Aí eu achei que a incerteza padrão aqui, ó, viu? Aqui, ó. Aí, nesse sentido, se eu achei aqui a incerteza padrão, eu vou achar na tabela o grau de liberdade. Então, podemos calcular a repetitibilidade usando o coeficiente student para 95,45%, né, de confiabilidade, confiança, e 4 graus de liberdade. Por quê? Porque é 5 menos 1 é 4. Neste caso, utilizando a tabela do final do livro, tal. Bora olhar bem aqui, tá bem aqui. Agora, quantos graus de liberdade são? 4, tá bem aqui, ó, 4. E 95,45, né? Então aqui, ó, cruzou, tá bem aqui, ó, 2,869. Mais uma vez, desculpem que eu forçando a vista aqui. 2,869. Então a repetitibilidade, então 2,869 vezes o resultado daqui da incerteza, ó. Então a repetitibilidade é mais ou menos 0,05 gramas, tá? Só para de onde saiu essa equação de repetitibilidade? Aqui, viu? Aqui. Então, para essa aula a gente para aqui. Vou passar outra agora.